Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. E eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos dando continuidade aos nossos estudos sobre a carta encíclica Veritatis Splendor, o Esplendor da Verdade, do Papa São João Paulo II. Como você tem acompanhado, esse documento se trata da moral cristã, da moral católica, e tem como base, evidentemente, os 10 mandamentos. Bem, nós estamos no segundo capítulo, que tem como título Não vos conformeis com a mentalidade deste mundo. É um versículo tirado da Carta aos Romanos, capítulo 12. E estamos num subtítulo que vamos entrar hoje, a opção fundamental e os comportamentos concretos. Não tomeis, porém, a liberdade como pretexto para servir a carne. Então, é um versículo bíblico tirado da carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Não tomeis, porém, a liberdade como pretexto para servir a carne. Está aí, então, dentro desse subtítulo, a opção fundamental e os comportamentos concretos. Opção fundamental, quer dizer, uma opção que tem um fundamento, que ela me serve de fundamento. Nós vamos ver que tipo de opção é essa, que me serve como fundamento. Quer dizer, eu vou estabelecer minha vida através desta opção que eu fizer. Então, aliás, nós temos a oportunidade de fazer opções o dia todo. O dia todo e todos os dias, não é? Fazendo opções, ou para fazer o bem ou para fazer o mal, ou acertamos umas ou erramos outras. Mas essas nossas opções, elas vão fundamentando a nossa vida. Elas vão dizendo quem nós somos, porque nós somos o que nós fazemos, né? Nós somos o que nós agimos, nosso modo de agir, nosso modo de ser, o que nós somos, na verdade. São nossas reações, nosso modo de se expressar, nosso modo de se comunicar, nosso modo ou de amar ou de odiar, enfim, somos nós, é o que nós somos. Então o que nós somos? Nossas opções. Nós somos nossas opções. Olha que interessante isso, né? O que eu escolher é o que eu sou. Aí o Papa vem dizer aqui, né? Sobre essa opção fundamental que você deve ter e os seus comportamentos concretos. Só que não tome a liberdade como pretexto para servir a carne. Então ele vai entrar nesse assunto. Não tome a liberdade que você tem, que Deus te deu, para servir a carne. Servir ao que é passageiro, ilusório, ao que vai ficar, ao que não vai permanecer. O que permanece é o que é eterno, o que vem de Deus. Então vamos lá. Vamos ver aqui o que o Santo Padre nos diz. O interesse pela liberdade, hoje particularmente sentido, induz muitos estudiosos de ciências, quer humanas, quer teológicas, a desenvolver uma análise mais profunda da sua natureza e dos seus dinamismos. Salienta-se acertadamente que a liberdade não é só a escolha desta ou daquela ação particular, mas é também, dentro de uma tal escolha, decisão sobre si mesmo e determinação da própria vida a favor ou contra o bem, a favor ou contra a verdade. Em última análise, a favor ou contra Deus. Justamente se destaca a elevada importância de algumas opções que dão forma a toda a vida moral de um homem, de uma pessoa, configurando-se como o sulco dentro do qual poderão encontrar espaço e incremento as demais escolhas cotidianas particulares. Então é isso que ele está dizendo, que eu estava dizendo aqui no início. Quer dizer, nós vamos formando, de acordo com as nossas escolhas, de acordo com o que nós fazemos, de acordo com as nossas opções, nós podemos estar
a favor ou contra do bem, a favor ou contra da verdade, a favor ou contra Deus. E daí nós seremos formados segundo essas opções. Segundo as opções que eu escolho, é o que eu sou. É o que eu sou como gente. Tem gente que é pior, né, do que os animais, como nós sabemos que existe. Quando, por exemplo, os homens não encontram solução promovendo a paz, vão promover a guerra. Vão matar uns aos outros. Matar uns aos outros por causa de poder, por causa de terreno, por causa de não, essa parte é minha, não, aquela parte é sua, então se matam por causa disso. O animal não se mata por causa disso, ele se mata por alimento ou por defender as fêmeas, os seus filhotes. Aí ele se mata sim, mas por causa de ganância, de orgulho, não. O animal não é assim. Então quando o homem age assim, ele não tem nem comparação com o animal, né? Porque o animal age por instinto, o homem pensa. Então aí está. E eu e você? Como que nós estamos pautando a nossa vida? Nossa vida tem como fundamento o quê? As nossas escolhas. É o que escolhemos que se fundamenta em nossas vidas. Alguns autores, porém, propõem uma revisão bem mais radical da relação entre pessoa e atos. Propõe uma revisão mais radical da relação entre a pessoa e o que ela faz. Falam de uma liberdade fundamental, mais profunda e diversa da liberdade de escolha. Então, essa liberdade fundamental é mais profunda e diversa do que da liberdade de escolha, fora da qual não se poderiam compreender nem julgar corretamente os atos humanos. Então, quer dizer, a liberdade fundamental, que vem da liberdade da escolha, evidentemente, é ela que vai julgar os comportamentos humanos. De acordo com esses autores, o papel-chave na vida moral deveria ser atribuído a uma opção fundamental atuada por aquela liberdade fundamental com que a pessoa decide globalmente de si própria, não através de uma escolha determinada e consciente a nível reflexo, mas de maneira transcendental e atemática. Como que é isso? Os atos particulares derivados desta opção constituiriam somente tentativas parciais e nunca decisivas de exprimi-la. Seriam apenas sinais ou sintomas dela. O objetivo imediato destes atos, disse, não é o bem absoluto, diante do qual se exprimiria a nível transcendental a liberdade da pessoa, mas são os bens particulares, também chamados categoriais. Ora, segundo a opinião de alguns teólogos, nenhum destes bens, por sua natureza parciais, poderia determinar a liberdade do homem, como pessoa na sua totalidade, mesmo que o homem só pudesse exprimir a própria opção fundamental mediante a sua realização ou a sua recusa. Deste modo, chega-se a introduzir uma distinção entre a opção fundamental e as escolhas deliberadas de um comportamento concreto. Uma distinção que, em alguns autores, assume a forma de uma separação, já que eles restringem expressamente o bem e o mal moral à dimensão transcendental, própria da opção fundamental, qualificando como justas ou erradas as escolhas de comportamentos particulares, intramundanos, isto é, referentes às relações do homem consigo próprio, com os outros e com o mundo das coisas. Parece assim delinear-se no interior do agir humano uma cisão entre dois níveis de moralidade. Por um lado, a ordem do bem e do mal, que depende da vontade, e por outro, os comportamentos determinados que são julgados como moralmente justos ou errados somente em função de um cálculo técnico da proporção entre bens e males pré-morais ou físicos que efetivamente resultam da ação. E isto até ao ponto de um comportamento concreto,
mesmo escolhido livremente, ser considerado como um processo simplesmente físico e não segundo os critérios próprios de um ato humano. O resultado que se chega é reservar a qualificação propriamente moral da pessoa à opção fundamental, subtraindo-se total ou parcialmente à escolha de atos particulares dos comportamentos concretos. Olha, então diante dessas colocações desses teólogos, qual é o fundamento que nós chegamos? Eles querem dizer que existem ali alguns comportamentos que não transcendem. O que é transcender? Transcender é sair de si mesmo, não é? Então, por exemplo, quando que eu ou você, quando que nós transcendemos? Quando nós saímos de nós mesmos, quando nós conseguimos dar esse passo, né? De sair de nós mesmos, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos, dos nossos horários, do nosso tempo e etc., para atender o outro. Para, por exemplo, servir na igreja, ou servir um irmão, visitar um doente, ajudar alguém que está precisando, fazer alguma coisa, alguém que te liga. Será que você poderia dar uma força aqui para mim? Agora estou precisando disso. Você deixa tudo e vai lá. Então você transcendeu. Você saiu de si mesmo. Você não olhou para si mesmo. Como Deus também se transcende? Sim. Deus é transcendental. Por quê? Porque ele sai de si próprio e vem nos amar. O que é a base do amor? É quando eu saio do meu egoísmo, do meu eu, do meu interior e vou de encontro com o outro. Então isso é transcender, é sair de si mesmo, é superar-se, se exceder. Então isso é transcender. Então o que faz aqui o ser humano? Bom, todo ato, eles estão querendo ali no caso dividir um pouco as coisas, né? Dividir em atos físicos e transcendentes. Então, não é possível dividir as coisas. Tudo tem como fundamento. Todas as coisas que eu faço, então são meus atos, eles se fundamentam. Se fundamentam naquilo que eu sou. Depende das minhas escolhas, das minhas opções. Então eu vou me fundamentando de acordo com as minhas escolhas. Me fundamentando de quem eu sou. Quem é o Luiz Carlos? Quem é o João? Quem é a Maria? Vai se conhecendo a pessoa pelas escolhas que ela determina na sua vida. Agora, essas escolhas nos levam à opção fundamental? Nos levam. E essa opção fundamental está intimamente ligada com a transcendência. Porque depende dos meus atos, ou eu entro no meu egoísmo, ou eu saio dele. Eu vou em busca do outro, vou para amar o outro, para perdoar, para sentir o outro. Então, eu sentir a dor do outro, sentir o problema do outro. Então, nesse caso, eu estou... a minha opção fundamental se torna o amor, se torna a ajuda, o perdão. Então, eu vou determinar a minha pessoa, a minha consciência, de acordo com essas escolhas. Bem, continuando aqui então, o que o Papa está dizendo. Não há dúvida que a doutrina moral cristã, em suas mesmas raízes bíblicas, reconhece a importância específica de uma opção fundamental que qualifica a vida moral e que compromete radicalmente a liberdade diante de Deus. Trata-se da escolha da fé, da obediência da fé, pela qual o homem entrega-se total e livremente a Deus, prestando a Deus revelador o obséquio pleno da inteligência e da vontade. Esta fé, que opera mediante a caridade, mediante o amor, provém do mais íntimo do homem, do seu coração, e daí é chamada a frutificar nas obras. Aí ele cita aqui bastante versículos bíblicos, não é? No Decálogo, por exemplo, os 10 mandamentos, ao início dos diversos mandamentos, aparece a cláusula fundamental, onde ele começa, né? Ele vai citar os mandamentos, aí ele diz, a cláusula fundamental. Quer dizer, a cláusula que fundamenta os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Pronto. Então está aí. Cláusula fundamental. Eu sou o Senhor teu Deus. Quer dizer, se eu sou o Senhor teu Deus,
e de fato ele é mesmo, até daqueles que não o consideram, ele é Deus. Até dos demônios, ele é Deus. Até dos diabos, não é? Ele é Deus, claro que é. E todos terão que prestar conta a Deus, evidentemente. Então ele é Deus de todas as coisas? Sim, porque ele criou o universo. Agora, ele sendo Deus, ele institui o decálogo, que são as 10 palavras. Decalogos, né? Deca em grego 10, logos palavra. Então as 10 palavras, 10 mandamentos. Ele propõe isso para nós. Então os 10 mandamentos é uma proposta de Deus? Sim, uma proposta de Deus. Mas para que você viva como filho de Deus. Porque assim você foi criado para ser filho de Deus, não é? Então os 10 mandamentos têm esse propósito de fazer você viver a vida divina aqui na Terra. Então viver os 10 mandamentos é viver a vida divina aqui na Terra, se comportando como um ser celeste. Se comportando assim. É o seu comportamento. Agora, se o seu comportamento está antagônico a isso, está ao contrário disso, então você não está vivendo a sua vida celeste. Você está vivendo a sua vida terrena e pecaminosa, na verdade. Bem, eu sou o Senhor teu Deus, a qual, imprimindo o sentido original às múltiplas e variadas prescrições particulares, assegura à moral da aliança uma fisionomia de globalidade, unidade e profundidade. Então, nessa aliança que ele faz, ele assegura a moral dessa aliança, porque, veja, que a aliança dos 10 mandamentos é uma aliança moral. É uma aliança moral, quer dizer, segundo os seus atos. O que é a sua moral? O que determina a sua moral? O que você faz, o que você é como gente. É a sua moral. Ou você é imoral, ou amoral, ou você tem a sua moral de Deus. Então aí está. A sua moral determina quem você é, como pessoa, como gente. Então, eu sou o Senhor teu Deus, né, na verdade, imprime. É um sentido original a todas as prescrições particulares. O que é uma prescrição? Prescrição, você vai no médico, está com dor de garganta, o médico vai lá, examina a sua garganta e prescreve uma receita. Olha, você vai ter que tomar esse remédio, passar essa pastilha, enfim. Ele prescreve para você todos os remédios que você tem que tomar para sarar daquela dor de garganta, uma prescrição. Então, o que é a prescrição que está nos 10 mandamentos? Essas são as coisas que você tem que fazer para se salvar, para ser curado, para você encontrar a sua liberdade, para você formar o seu caráter em Deus, para você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então você tem que seguir as prescrições de Deus. Ele é como o médico que escreveu para você sarar a receita. Então, a receita de Deus para você ir para o céu, encontrar a salvação, são os 10 mandamentos, é a prescrição dele. Agora, essas prescrições asseguram, quer dizer, dão segurança. A moral da aliança, que tipo de segurança que dá? Uma fisionomia de globalidade, unidade e profundidade. O que é uma fisionomia? Fisionomia é quem é, na verdade, né? Então a minha fisionomia é aquele que eu sou, não tem outro igual a mim. Então a minha fisionomia é única. Então, para os 10 mandamentos, também o Senhor deu uma fisionomia de globalidade, unidade e profundidade. Quer dizer que globalidade todos devem fazer. Unidade, fazer da mesma forma. Profundidade, fazer absolutamente tudo o que tem que ser feito. Ok? A opção fundamental de Israel, por exemplo, refere-se então ao mandamento fundamental. Servir ao Senhor teu Deus e só a Ele servir, amar ao Senhor teu Deus, só a Ele amar. Também a moral da nova aliança, que é com Jesus, está dominada pelo apelo fundamental de Jesus para o seguir. Quer dizer, então, renuncie-se a si mesmo,
Tome a sua cruz, vem e siga-me. Então, como o Senhor falava lá no Antigo Testamento, eu sou o único Deus, sou o seu único Senhor. Então, quer dizer, venha a mim, busque a mim, sirva a mim. Ok? Jesus também vem falar isso, e principalmente quando ele fala para o jovem, né? Lembra quando nós começamos esse documento aqui? Qual é a base desse documento? Como que o Papa João Paulo II começou esse documento? Ele começou com a conversa de Jesus com o jovem rico. Lembra disso? Nós estudamos lá palavra por palavra daquela conversa de Jesus com o jovem rico. O que quiseram dizer aquelas palavras? Lá no comecinho, se você está começando agora aí a ouvir o programa, está tudo gravado aí no YouTube, é só você pegar desde o início, desde o primeiro encontro nosso. Está lá, né? Então ele está dizendo, ele está lembrando aqui, né? Também a moral da nova aliança está dominada pelo apelo fundamental de Jesus para o seguir. Assim diz ele ao jovem: se queres ser perfeito, vem e segue-me. Se queres ser perfeito, você pode escolher. Como nós já dissemos, é opção. É a opção de você seguir a Deus ou não seguir. Seguir seus próprios impulsos ou seguir aos impulsos do Espírito. Obedecer a Satanás, que é o pai da mentira. Então você abraça a mentira, você aceita a mentira e vive a mentira. Ou você acolhe Jesus, que é a verdade absoluta. Então são opções. A este apelo, o discípulo responde com uma decisão e escolha radical. As parábolas evangélicas do tesouro e da pérola preciosa, por exemplo, pela qual se vende tudo que se possui, são imagens eloquentes e efetivas do caráter radical e incondicionado da opção exigida pelo reino de Deus. O que o jovem fez quando Jesus falou: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, depois vem e segue-me? O que ele fez? Qual foi a opção dele? Ficou triste seu semblante? Ficou triste? Quer dizer, a notícia de Jesus entristeceu. A resposta de Jesus, a solução de Jesus para aquele jovem entristeceu o coração dele. Por quê que entristeceu? Porque ele amou muito mais as coisas do mundo do que as palavras de Cristo. Então diz a palavra que ele ficou muito triste, virou as costas e foi embora. E foi embora. Aí está, querido irmão. Agora, e aqui, nas parábolas evangélicas do tesouro, da pérola preciosa, né? O homem estava lá trabalhando no campo, encontrou um tesouro, encontrou uma pérola, devolveu a pérola lá rapidinho, tampou para ninguém ver, foi, juntou dinheiro, se virou, comprou aquele campo porque tinha pérolas. Opção, quer dizer, você tem a opção por seguir Jesus, você tem a opção por vender as coisas, por comprar o reino de Deus, você tem a opção. O que é vender as coisas? Vender o que você acha que é importante para você. Se desligar delas. Na verdade, são importantes para você, mas não são importantes para Deus e não vão te levar à salvação. Pelo contrário, vão te escravizar cada vez mais, vão te prender cada vez mais e vão tornar você egoísta cada vez mais. Então, quer dizer, o que é se desvencilhar disso? Comprar o reino de Deus é fazer uma troca. E comprar a que preço? Comprar ao preço da sua liberdade. Você está comprando com a sua liberdade que Deus te deu. Então você compra com algo que você já tem, na verdade. O que é vender as suas coisas? Renunciar ao que você acreditou até hoje, que você gosta, que só traz problema na sua vida. Não é? Aí Jesus completa assim: a radicalidade da escolha de seguir Jesus está maravilhosamente expressa nas suas palavras. O que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas o que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Está em Marcos 8,35. Então aí está. São escolhas. Meu irmão e minha irmã, nossa vida
Todo dia temos escolhas. E temos escolhas não só todo dia, mas o dia inteiro. Temos escolhas a todo instante por fazer. Posso fazer isso ou posso fazer aquilo? Posso priorizar aquilo ou não priorizar? O que devo fazer primeiro? O que devo fazer em segundo? O que devo fazer em terceiro? Bem, então, sempre optar pelas coisas divinas, é claro. Evidentemente, sem relaxar também com as coisas que tem que fazer, com trabalho, cuidar de família, de casa, de filhos, etc. Isso faz parte da nossa vida, não tem como. Mas a nossa opção tem que ter como base os 10 mandamentos, sempre seguindo os 10 mandamentos, que é a nossa opção fundamental. É o nosso fundamento, é o nosso alicerce. Ok? Então, querido irmão, querida irmã, vamos fazer a oração final que o Papa faz a Nossa Senhora. Está aqui no finalzinho desse documento. Ó Maria, Mãe de Misericórdia, velai sobre todos para não se desvirtuar a cruz de Cristo, para que o homem não se extravie do caminho do bem, nem perca a consciência do pecado, mas cresça na esperança em Deus, rico de misericórdia. Cumpra livremente as boas obras por ele de antemão preparadas, e toda a sua vida seja assim, para louvor da sua glória. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser.